Pessoal, vocês sabem que eu levo pancada pra caramba, inclusive de alguns de vocês, pelo meu modo sincerão, né? Eu falo o que eu tenho que falar. Eu sou independente. Se eu tiver que criticar o Bolsonaro, eu vou criticar sem o menor problema. Se eu tiver que criticar o Lula, eu vou criticar. Se eu tiver que elogiar o Bolsonaro, apesar dos petistas não gostarem, eu vou elogiar. E se eu tiver que elogiar o Lula, eu vou elogiar. Meu modo sincerão é assim. Eu não tô aqui pra enganar e pra fingir que eu faço parte de uma bolha. Mas tem gente que não gosta de gente assim, que vem e fala realmente aquilo que acredita. É transparente naquilo que é. Tem gente que prefere ouvir aquilo que é mais cômodo. Ontem mesmo eu falei num editorial que eu tinha algumas críticas ao Bolsonaro. E é por isso que eu já falei várias vezes para vocês que se eu falar, não, eu sou bolsonarista, eu vou estar sendo mentiroso e canalha com vocês, porque muitas vezes eu teci críticas ao ex-presidente Bolsonaro. E aí muita gente fala, eu queria ver se você estivesse no lugar dele. Eu não queria estar no lugar dele. Vamos ser sinceros e começar por aqui. Até porque lá no lugar dele eu teria que ouvir todas as críticas que ele tem que ouvir. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Não quero enrolar seu vídeo. É por causa de coisas como essa aqui. Esse cara que tá do lado do Bolsonaro é o Zé Trovão. Bolsonarista declarado. De Santa Catarina, se eu não me engano. Ele, assim, é o cara radical, né? Eu tô com mito, tô com Bolsonaro sempre. Só que ele, numa conversa com um assessor dele, Jackson, que é o nome do assessor dele, cara, ele falou muitas coisas aqui que eu te garanto que para quem é da base do Bolsonaro não vai gostar. Eu não vou colocar o áudio aqui não, tá? Só vou trazer as informações para vocês. Bolsonarista da chamada ala ideológica, o deputado Zé Trovão criticou duramente Bolsonaro em conversa com aliados, sem saber que estava sendo gravado em áudio, obtido pela coluna Paulo Capelli. Ele afirma que o ex-presidente é o maior mau exemplo da política. Segundo ele, você tem que saber dialogar com todos, então ele senta, conversa com o pessoal do Centrão, mesmo aqueles que eles não gostam, que ele não gosta, ele tem que sentar e conversar. E a política é assim mesmo, não tira a razão dele, mas que Bolsonaro foi o responsável para entregar o governo para o Lula porque quis. Porque quis. E aí ele falou, eu não sou Bolsonaro, não. É muito estranho, tá? É muito estranho a fala dele. Mas, para quê? Para quem se diz bolsonarista. Então, assim, não estou tecendo críticas a ele, não. Eu só estou mostrando para vocês que essa é a figura do pessoal que se elegeu na sombra do Bolsonaro. Eu posso ter, assim, minhas críticas ao Bolsonaro, mas uma coisa eu reconheço. Colar no Bolsonaro, para quem queria se eleger, é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. É só falar, tô com o Bolsonaro que eu tô eleito. É simples assim. Só que muito mais ético do que isso é você falar, expor desde o início. Olha, eu tenho meus conflitos aqui, eu tenho minhas críticas, questão do 8 de janeiro, eu tenho minhas críticas, ter ido para os Estados Unidos naquela época, aquelas mensagens emblemáticas, ele já sabia muito bem como que estava. Então eu já falei isso tudo para vocês. Eu não quero ser o tipo de cara que vem aqui, liga a câmera, é um cara, e depois, quando desliga as câmeras, é outro. Não, eu sou isso aqui. E eu sei que falar isso é um tiro no escuro e um risco de perder inscrito, perder muita coisa no canal. Ok, mas sabe, eu tô aqui muito mais pela conversa, pela verdade, pelo diálogo. Então, assim, eu acho que seria muito pior eu vir aqui, cara, ele desceu a lenha no Bolsonaro. Vir aqui e deixar alguém me gravar depois, olha lá, o Santo falando mal do Bolsonaro, mas se diz bolsonarista, não. Pelo contrário. É mais fácil você me ver elogiando o Bolsonaro, principalmente quando eu comparo com o Lula, e dizendo pra você, não, não sou bolsonarista, que na crítica eu vou fazer. E aí eu não sei. Você prefere de qual jeito? É só me falar, tá? Vamos lá, vamos continuar que tem informação importante aqui. Olha só, teve a informação de que a decisão do Alexandre de Moraes não batia em nada com os argumentos que foram utilizados. Tem uma fala do Thomas Jefferson, terceiro presidente norte-americano. Ele fala o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Tá? Quando a gente fala que, olha, o Estado democrático de direito, o devido processo legal
está ameaçado, vem a turminha do UOL, a turminha do Brasil 247, ri da nossa cara, dizendo, olha lá, aquilo ali é um bando de bolsonarista que está inventando uma tese de perseguição. Meu irmão, eu tô vendo que estão abrindo exceção às regras. Ou seja, decisões mal fundamentadas, questões que têm assim, um cunho meramente político. Um cara que eu respeito muito é o Marcel Van Hatten. Ele fez uma publicação que eu acho que sintetiza bem o que está acontecendo. Mais um escândalo de Alexandre de Moraes. Suas decisões são inescrupulosas, flagrantemente mal escritas, porcamente fundamentadas. Salvo exceções, como o Poder 360, cadê o jornalismo brasileiro para analisá-las seriamente e denunciar os abusos desse tirano? É tudo tão escrachado e mal ajambrado, basta ler a péssima qualidade das decisões, coisas que parecem ter saído da escrivaninha de algum relaxado que eu jamais contrataria para assistente de assessor legislativo. Que a escalada autoritária de alguém tão despreparado, cheio de ódio e abusador de lei da Constituição só se explica pela conivência conveniente dos cúmplices e dos omissos. E aqui ele pede para ver a matéria. A matéria, para quem não assistiu o último editorial, eu tratei exclusivamente da matéria. Outro cara que eu preciso falar, o Marcel Van Hatten. Eu fiz um podcast isso em 2021, eu, o Marcel Van Hatten, o Paulo Ganimi, que era o líder do Partido Novo à época, e o Felipe Brito. Quando a gente fez esse podcast, e ali teve críticas ao Bolsonaro e a erros que ele estava cometendo ali durante a gestão da pandemia, aconteceu. E o Marcel Van Hatten foi um dos que criticou. Por quê? Se está errado, a questão é criticar. E sim, eu critico muito, principalmente o diálogo do Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro durante a pandemia. Ele deu aso, ele deu corda para a imprensa massacrá-lo. Foi o que a gente conversou. E o Marcel Van Hatten criticou, até porque ele é independente. Se ele precisar criticar, ele criticava. O Bolsonaro era governo, no que ele não concordava com o governo, ele ia contra. É assim que eu gosto de um cara, sabe? Honesto aos seus ideais. E aqui, ele está fazendo o quê? Está falando dos abusos que estão acontecendo em relação ao Bolsonaro e ao próprio Carlos Bolsonaro. Isso é interessante de se ver. Só que essa matéria que foi publicada no Poder 360 mostrou uma sanha predatória. Ou seja, mostrou uma vontade absoluta de punir os opositores. Mesmo que eu tenha que abrir mão, deixar de lado, até mesmo as regras do bom direito. Acontece que a matéria está dando ênfase agora e dando coragem para outros jornais também criticarem. Isso aqui aconteceu já umas 4 semanas atrás, um mês. Eu coloquei o vídeo da família aqui, fazendo um vídeo na porta do STF falando, olha, o pastor tá preso porque tem uma pessoa com o mesmo nome e o Alexandre de Moraes não deixou ele sair. Matéria do Metrópolis. PGR. Moraes citou homônimo ao manter prisão de pastor detido no 8 de janeiro. Olha só o absurdo. A Procuradoria-Geral da República afirmou que o ministro Alexandre de Moraes considerou erroneamente outra pessoa com o mesmo nome do pastor Jorge Luiz dos Santos preso nos atos golpistas de 8 de janeiro, ao rejeitar um pedido de liberdade de Santos. Na segunda-feira, a PGR concordou com a defesa, apontou que Moraes citou um homônimo do pastor, um homem com outro RG e 10 anos mais velho, ao mencionar antecedentes criminais. O pastor Jorge Luiz dos Santos foi detido em Brasília no 8 de janeiro. Ele está preso preventivamente na capital federal por supostos crimes de associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu já passei por uma fase onde eu tomei raiva de uma pessoa. Já aconteceu comigo. E eu entendi uma coisa. A raiva, ela te cega. E hoje o que o judiciário tem do Bolsonaro, dos bolsonaristas e das pessoas de 8 de janeiro, raiva. O que o Lula tem é ódio, vontade de vingança. E isso apaga até os princípios básicos do bom costume.
Eu, quando eu entrei numa treta, até coisa de YouTube aqui, e nunca mais farei. E nunca mais fiz e nunca mais farei. Você às vezes responde, dá uma resposta e às vezes você não entende que o melhor de tudo é, sabe, calma, vamos ver se isso tá certo. Mas eles não querem saber disso. É um erro tão crasso. Cabe aqui, nitidamente, uma indenização por dano moral. Eu já contei uma história para vocês que lá em Araguari, cidade do Triângulo Mineiro, e eu vou pedir licença aqui, tinham dois irmãos. Um se chamava Orides e o outro Oredes. E o sobrenome era o mesmo. Eram gêmeos. Um deles pulou um bandido na casa dele. Ele pegou o bandido junto com os filhos, levou na delegacia. Chegando lá, ao prestar o depoimento do que tinha acontecido, puxou o nome dele. Estava lá o mandado de prisão contra ele. Pois é, o bandido saiu rindo e ele ficou preso. Até que nós descobrimos que o irmão dele foi preso, deu a identidade dele, o Oredes foi preso e o Orides, que era o irmão gêmeo, usou os documentos dele e no final das contas, esse Oredes, que é o que foi preso, fugiu. Salve se eu estou enganado aqui dos nomes. Fugiu e o irmão foi preso no lugar. Sabe por que a gente conseguiu soltar ele? Levou ainda mais de 24 horas para liberar. Mas mesmo assim, ele tinha casado enquanto o outro estava preso. Ele tinha carteira assinada lá no Mataboi, uma empresa frigorífica grande, enquanto o outro estava preso. E a gente conseguiu liberar ele. A gente entrou com a indenização por danos morais. E aí? Uma boa indenização por danos morais. Por quê? Por erro judiciário. Está aqui. Mais do que provado que a vontade de vingança causa erros judiciários, né? É o que está acontecendo. Vamos lá. Outra questão aqui. Transparência Internacional critica Lula por indicação de Zanin, Flávio Dino e Gonê. Ah, já sei. Daqui a pouco o UOL vai fazer uma matéria dizendo que a Transparência Internacional é bolsonarista. É? Não é? Afinal, você criticar Lula indicar o Zanin, indicar o Flávio Dino, ou o Gonê, ou criticar o mesmo Alexandre de Moraes, quer dizer que você é um bolsonarista canalha. Daqui a pouco, se brincar, tem até prisão expedida por membros do judiciário contra a Transparência Internacional. Vocês sabem que eu estou ironizando, mas, cara, é descrachado. Olha o que a matéria da Folha de São Paulo diz. A Transparência Internacional divulgou nesta terça-feira documento que critica a nomeação de Cristiano Zanin, Flávio Dino para o STF, Supremo Tribunal Federal, além de fazer ressalvas à nomeação de Paulo Gonê para a PGR, uma vez que Gonê não foi escolhido respeitando a lista tríplice. O pior de tudo é que foi promessa de campanha do Lula respeitar a lista tríplice e que o Bolsonaro era um canalha por não respeitar a lista tríplice. Pois é. Essa é a justiça que o Brasil se tornou. Esse é o governo, esses são os nossos governantes. Se você for contra eles, você é uma persona não grata. Ninguém vai querer saber de você. Ou melhor, vai querer saber de você sim. Preso. Mesmo que por erro. Tá certo? Pessoal, é isso. Obrigado por ter acompanhado nosso editorial. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Desculpem os meus erros, desculpem os meus desabafos aqui. Às vezes eu sei que quando eu falo, não, eu tenho críticas aí a determinados políticos, a pessoa até envermelha o pescoço. Cara, mas eu não dou conta de ser falso. Eu não dou conta de ficar aqui mito, e na hora H, por detrás, ir lá e criticar. Eu já tive conflitos, inclusive com processos meus. É simples, é só você pegar um dos vídeos que teve lá atrás de projetos de lei. Eu tenho mais de 30 projetos de lei. Projeto de lei e eu fazendo críticas ao Bolsonaro. Aí você vem cá e me desmascara. É tão simples. É fácil demais. Mas pra que isso? Eu posso ser honesto com vocês e falar, olha, eu tive críticas. Mas as críticas que eu tive não se comparam às críticas que eu tenho agora ao atual presidente. Lá atrás eu não vi rombo gigantesco de 260 bi. Lá atrás eu não vi essa perseguição toda. Perda de liberdades, mas, enfim, a hora que eu vi que o jogo
ficava entre Lula e Bolsonaro, as críticas cessaram, tá? As críticas cessaram, tá bom? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Obrigado por estar aqui conosco e muito obrigado pela confiança. Grande abraço.